E chegando mais um HBP Cast, eu sou Alessandra Scatena, ao meu lado Flávio Rubilha. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Ale. E hoje temos dois convidados, Dr. Igor Marques e Dr. Rafael Greco. Ambos são bucomaxilar maxilofacial. Pronto, um ano só para eu aprender a falar. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite. Muito obrigada pela presença. Eu acho que vai ser um bate-papo muito interessante. E já começando a pergunta para ambos, tá? Por que bucomaxilo? Bom, bucomaxilofacial é uma especialidade odontológica, né, onde o profissional termina a faculdade, inicia numa residência de 3 anos, dedicação exclusiva, todos os dias 12 horas por dia e um plantão de 24 horas no final de semana. Esse profissional fica dentro do hospital fazendo atendimentos ambulatoriais, procedimentos cirúrgicos, tanto eletivos como de urgência, em pacientes com traumas faciais, politrauma de face, desde drenagem de abscesso, enfim, é uma especialidade bem complexa. Por isso o nome, bucomaxilofacial, problemas bucais e faciais. Acho que a sua pergunta também foi por que nós escolhemos a profissão, né? É uma profissão que sai um pouco ali da odontologia em si, que a maioria está acostumado a ver, que é ficar dentro ali só do consultório, com procedimentos ali regionais. A vontade de fazer isso foi justamente, primeiro, servir, né? E segundo, a transformação de você poder estar no hospital, ajudar essas pessoas que vêm de um acidente ou uma dor específica, você poder resolver isso transforma você e faz com que você se sinta melhor. Então, assim, acho que cabe a nossa escolha foi mais em cima disso, né? No poder de ajudar. Muitos associam vocês com médicos, né? Mas na verdade a formação de vocês é de odontologia, Exato. É isso? Exato. Você é um dentista, fez a faculdade de odontologia, porém essa residência você se especializou em face, não só também, né, na região bucal, e sim também facial. E você, Igor, você vem de uma família de médicos, né? Seu pai é médico, seu tio é médico. Exato. Por que você escolheu a parte de odontologia? Poxa, desde pequeno eu ia no dentista, né, e sempre gostei muito. E depois que eu entrei na faculdade, no último ano da faculdade, no 3º ano da faculdade, conheci a disciplina de cirurgia. Me apaixonei e acabei seguindo por esse caminho. Mas foi desde criança que eu sempre sonhei em ser dentista. Foi na faculdade que eu acabei indo para a parte cirúrgica. Olha só. E Ale, a gente vê muito no hospital os pacientes procurando o especialista de bucomaxilo porque eles estão com algum problema sentem dor ao mastigar. Tá. Ou que tiveram alguma fratura por algum trauma, por algum acidente. Eles vão lá procurar também, no caso de pediatria, as crianças. Quando cai, bate, né? Ainda muitas vezes não formou o primeiro dente, enfim. Aí tem que chamar o buco para fazer alguma sutura, enfim. Uhum. Eu queria que vocês falassem um pouco mais da atuação de vocês com esses quadros clínicos que a gente recebe lá no hospital. De dor ao mastigar, de fratura, bruxismo. Vamos lá. Começar falando da parte da dor, aí você entra na parte de crânio. Essa parte da dor ao mastigar é uma disfunção temporomandibular. Ela se dá numa estrutura que é um ossinho da junção da mandíbula com o crânio, que se chama ATM, que é a articulação temporomandibular. Então, todo o esforço, o trabalho errado dessa articulação faz com que você tenha alguns sintomas que necessitem de algum tratamento, não necessariamente cirúrgico, né? 95%
da população que tem essa disfunção, o tratamento acaba sendo clínico. É que, como nós somos cirurgiões, acaba que com o tempo as indicações cirúrgicas acabam sendo maiores pra gente, né? Fora isso, tem a parte de traumas faciais também, que é... Exato. Geralmente, o Flávio comentou sobre crianças, né? Geralmente, criança, ela tem uma queda da própria altura ao brincar, ao fazer algum esporte, né? Algumas atividades corriqueiras do dia a dia. Sim. E, geralmente, essa criança colidindo a face, o rosto no chão, geralmente causa um trauma. Desde de avulsão dentárias, desde um ferimento corto-contuso, que é um FCC. Então, muitas vezes, o primeiro atendimento, esse atendimento inicial, quem faz é o bucomaxilo, porque a mãe leva esse paciente para o hospital. Esse paciente entra via PS, obviamente que os médicos já excluem um trauma encefálico e o cirurgião bucomaxilofacial entra como uma segunda avaliação pós a exclusão desse TCE, por exemplo, que é um trauma de crânio encefálico. Então, geralmente, o bucomaxilo nessa parte da cavidade oral, quando a mãe leva essas crianças para o hospital, é o cirurgião bucomaxilo que dá esse primeiro suporte de atendimento. Ou uma sutura desse ferimento corto-contuso, ou um reimplante dentário, que muitas vezes acontece. Tá. Mas se for uma fratura, é o buco que vai operar e vai fazer a cirurgia daquela face. Exato, é o bucomaxilo que vai fazer essa cirurgia. Porém, em crianças, nós não usamos o material, né, de fixação, o titânio. Nós usamos um material reabsorvível, por conta para não afetar o crescimento da criança. Tá. Então, assim, é o bucomaxilo que é o cirurgião e o profissional mais indicado e especialista para realizar esse tipo de procedimento. Entendi. E criança é terrível, né? Terrível. Eu tenho uma de 3 anos, o futuro papai. Verdade. Minha esposa tá gestante. Eu tenho 2 agora já, né? Numa idade maior, né? Um de 21, outro de 14, mas olha... Deu trabalho. Aproveitaram bem. No consultório também, sem ser em hospital, no pronto-socorro, no consultório, a maior procura que vocês têm também são desses pacientes com essas queixas. A maior procura acaba sendo a dor. A dor da região articular. E aí, não necessariamente, ele sabe que é essa dor. Então, ele vem por uma dor de cabeça, ele sente uma dor, ele fala na nuca, então uma dor na face, na lateral do rosto. Ai, doutor, quando eu abro e fecho a boca, parece que tem areia, tem um estalo, tem alguma coisa. Isso são sinais de uma disfunção articular. Então, o paciente nos procura, no começo, pelo sintoma. Né? Então, acho que é bem importante isso que a gente está fazendo aqui, falar o linguajar deles e falar do sintoma. Né? Então, ele vai ter um entendimento melhor e vai saber trabalhar disso melhor, aonde eu devo procurar, onde eu marco. Até, às vezes, em alguns lugares, tem gente que não sabe indicar a nossa profissão. Né? Ele vai muitas vezes para o especialista errado. Primeiro o otorrino. Tomando só um analgésico. Exato, ele não resolvendo o problema dele. Né, o X da questão. Porque eu acho interessante, desculpa, doutor, mas o que ele acabou de falar, né? Acaba refletindo, posso dizer assim, isso. Uma dor na nuca. E olha que interessante. Exato, né? é o que ele falou. Né? As ligações. O paciente ele vai procurar o bucomaxilo quando ele tem sinais que, por exemplo, é o que ele falou. Poxa, estralido, o estralo da articulação temporomandibular. Ou sintomas. Ele fala, poxa, tô com dor na região occipital da nuca, em região de temporal, lateral da cabeça. Esse paciente, ele apresentou sinais e sintomas. Ele só procura especialista quando ele tem esses sinais e sintomas. E ele vai buscar, geralmente, um otorrino. O otorrino faz exames de audiometria, uma série de exames que ele descarta qualquer outra patologia, como VPPB, vertigem postural paroxística benigna, outras que nem cefaleias, e aí ele indica para o bucomaxilo, seja neuro, otorrino, e aí chega esse paciente para nós com uma disfunção temporomandibular.
pode Já ser... com período de dor, né? Porque até passar todo mundo... Sim, Se paciente tratando, Porque né? pela proximidade, tem paciente que tem tamponamento no ouvido, zumbido, né, dor no ouvido. E é comum você falar, é ouvido, eu vou pro otorrino. Dor de cabeça, eu vou no neuro, né? Então ele já faz isso e esses são os profissionais que mais indicam pacientes pra gente, né? Acabam filtrando para nós. E realmente ele já chega num período álgico muito grande. Quer dizer, nunca vai em primeiro lugar no buco. A não ser que o dentista indique a gente, porque realizou diversos tratamentos conservadores, como placa de Michigan, que é a placa, que é o dispositivo oclusal, termoterapia, e não resolveu. Por quê? É uma DTM de origem articular e não muscular. Que aí o Rafa pode falar do bloqueio, porque nós temos vários procedimentos como artrocentese, artroscopia, cirurgia aberta e o bloqueio para pacientes com disfunção temporomandibular de origem articular. Aquele tratamento que o paciente faz para a coluna, que são aquelas infiltrações minimamente invasivas, rápidas, nós fazemos para região articular, para essa dor em face, né? São resultados que a gente tem altos ganhos, você devolve o paciente para a sociedade muito rápido, com um procedimento pequeno, mínimo, né? Mas isso é de acordo com cada caso. Exato, né? Cada paciente tem a sua indicação. Sim. E aí a gente entra também, né, Rafa, nessa parte dos procedimentos minimamente invasivos, que entra naquele ponto. Evoluiu muito a especialidade conforme os anos? Com certeza. Antigamente você tinha que fazer as cirurgias de forma convencionais e invasivas. Hoje a gente faz uma cirurgia de ATM, nós fazemos minimamente invasiva. Uma cirurgia que era de 2 horas, hoje em 1 hora, 40 minutos, você consegue deixar esse paciente praticamente... E quais os exames que vocês precisam fazer para fechar esse diagnóstico? É um exame clínico? Precisa de exame de imagem? Exame clínico, que é o exame, a gente sabe que é soberano, o exame clínico é soberano a qualquer exame de imagem, mas para fechar qualquer diagnóstico, você precisa fazer exame clínico e exames complementares, como ressonância magnética de ATM, que é o padrão ouro, e também pode pedir como auxílio uma tomografia computadorizada. Então são esses 3 exames, né? Clínico, ressonância magnética de ATM, tomografia. E, Rafa, é mais ou menos assim, é isso, né? E um ponto importante que estavam falando aqui, e algumas sociedades de dor pregam, é muito importante hoje você ouvir o paciente, né? Às vezes, esse ouvir tá tão importante quanto o resultado de um laudo de exame, né? Você consegue desenhar a dor dele ali pelo ouvir dele, pela história dele. E aí entra a humanização novamente. Exato. Né? A questão esse trato, né? Chega a ser até O servir. Né? O servir, né? Entre o profissional e o seu paciente, né? Entre o médico e o paciente, como é importante. Aquele médico que quer atender rápido, muitas vezes deixa de ter, né, a dica do próprio paciente, né? Facilitar o seu tratamento, o seu diagnóstico. Então, a consulta ela tem que ser também muito bem feita, a anamnese, né, a conversa, o histórico. Muitas vezes tem alguma coisa de histórico familiar ou não relacionado à ATM ou não? Entra em alguns pontos, mais na parte psicológica, mas no sentido do estresse, do emocional, de algo que é causado ali no ciclo dele familiar. Geneticamente, tem estudos, né? É que nós aqui nós somos baseados em artigos de ciência. Então, assim, não tem uma gama de artigos que fala muito dessa parte genética, e sim do que? Desse fator emocional, psíquico, né? Por exemplo, paciente, um exemplo aqui, com transtorno de ansiedade generalizada, paciente com TAG. Esse paciente, 90% do paciente que possui ansiedade, ele acaba evoluindo para um quadro de disfunção temporomandibular. Porque esse paciente com ansiedade, ele aperta, ele range, ele tensiona e acaba tendo bruxismo. O bruxismo, esse paciente chega com como? Dor orofacial, por conta
para um apertamento, seja ele diurno, noturno, de vigília, né? Que nós falamos. E pegando o gancho justamente por causa dessa parte do emocional, né? Nós consideramos uma doença pós-pandêmica, né? Justo porque, pela clausura, todo mundo ficou muito estressado, muito ansioso. Essa doença, alguns anos atrás, você pegava um paciente 40, 45 mais, né? A média, a grande média era aí. Hoje entram pacientes com 14, 15 anos com disfunções articulares, a nível já psiquiátrico, tomando medicações fortíssimas. Então, assim, é uma doença, algo que se deve olhar com mais cautela, né? E vale lembrar que o tratamento da disfunção temporomandibular, ele é multidisciplinar. Exato. Então, assim, esse paciente, você não consegue resolver o caso dele, né, sozinho. E sim, você precisa o quê? De um leque, de uma gama de especialidades ali, para que você consiga até ter, pegando esse gancho, um tratamento mais humanizado e específico. Por exemplo, indicar esse paciente para físio. Então, esse profissional trabalha muito com a gente constantemente, com cirurgião bucomaxilo, fisioterapeuta. Geralmente, nós indicamos muito também para o psiquiatra, por conta dos transtornos de ansiedade, depressão, por conta da pandemia que a gente sabe que acabou, né? Porque é a causa, né? Porque se você não... Senão você se enxuga gelo. Exatamente. E não resolveu realmente o problema do paciente. Então houve, vamos dizer assim, dentro desses 10 anos, vamos colocar, dentro de 10 anos, houve uma mudança, tanto tecnológica como nos pensamentos também. Sim, evolução, né? Uma evolução. Sim, uma mudança. houve tanto em artifícios cirúrgicos, quanto a forma de você enxergar isso e tratar, né? Então, acho que as técnicas tiveram mudanças. Esse procedimento em si tem uma curva de aprendizado. Poxa, muito longa. Você pega, são hoje poucos profissionais, né, que fazem de fato, verdadeiramente a cirurgia minimamente invasiva. É uma cirurgia que hoje diminui o tempo cirúrgico, o pós-operatório do paciente é muito melhor, com muito menos edema, recuperação muito mais rápida. Então, assim, evoluiu muito. Antigamente você precisava fazer acessos cirúrgicos convencionais, grandes. Hoje, com mínimos acessos, né, perfurações, a gente consegue operar numa TM via artroscópica. É uma câmera entrando na região articular, como se fosse uma caneta, o tubo da caneta, a carga da caneta entrando nessa região para visualizar, e mais 2 outros pontos para acesso de instrumental de trabalho. Então, tivemos uma evolução aí, podemos falar de questão tecnológica e assistencial, uma evolução enorme nesses últimos 10 anos. Muito negativo. E mais diagnóstico, espero eu, né? Que eu acho que com esse avanço aí nós conseguimos fazer mais diagnósticos, né? Porque deve ter passado muito paciente aí subdiagnosticado sem uma causa, né? Onde na verdade poderia ter sido direcionado para o especialista. E até com a relação de medicação errada, já peguei, e é comum isso, você pegar paciente tomando antibiótico para esse tipo de doença, né? Não tem nada a ver. Então, é algo que, quando a população está bem informada, você consegue tratar de uma forma mais assertiva, né? Então, é importante isso. E a nossa especialidade é uma especialidade pouco divulgada. Essa é a verdade. Poucas pessoas sabem, até profissionais da saúde, sabe o que é bucomaxilofacial e o que ele faz. Então, assim, o que dirá a população, que é leiga. Então, assim, nós estamos lutando, né, Rafa? Tanto o Colégio Brasileiro de Cirurgia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia, tentando divulgar a especialidade, porque não são todas as pessoas que conhecem a nossa especialidade. Aliás, nós poderíamos fazer já um mito ou verdade com ele. Vamos lá. Doutor Flávio, com os doutores. Flávio. Comete aí mitos e verdades da bucomaxilofacial. Vamos lá, doutores. O bucomaxilofacial
É apenas um dentista especializado em extrações? Acho que já falamos um pouco Não, disso, Mito. Mito. né? Vai além disso. Vai além. Vai muito além. Falamos até aqui, né? No começo, então. Do que é especialidade. O exemplo é um acidente de carro em que o paciente teve fraturas faciais. Quem vai cuidar desse paciente, depois de toda a ordem ali de tratamento, quem vai fixar isso é o cirurgião bucomaxilofacial. Um paciente, por exemplo, com tumor intraarticular, na articulação temporomandibular. Não é o cabeça e pescoço, é o cirurgião bucomaxilo que vai operar esse paciente e cuidar. Um paciente com uma discrepância maxilofacial, paciente classe 3, classe 2, prognata, micrognata. Que é pra frente. Exato. Puxinha pra frente. Um exemplo é o goleiro Cássio do Corinthians. Sim, sim. Esse profissional, quem vai operar esse profissional é o cirurgião bucomaxilo. Certo. Vamos lá. Essa especialidade realiza cirurgia dentro dos hospitais? Cirurgias orais maiores, sim, dentro do ambiente hospitalar. Cirurgias orais menores no consultório, via ambulatorial. Maravilha. O bucomaxilofacial só trabalha com estética facial? Que tá na moda, né? Mito. Até na cirurgia ortognática, que é essa do Cássio, que o paciente, a maioria acaba procurando alguns cirurgiões pela estética, mas é funcional, porque esse paciente não respira direito, não mastiga direito, então é essa avaliação que é feita. Ele não entende porque ele tem alguns sintomas e aí a gente começa a mostrar, ele falou, pô, mas é por isso que eu tenho que fazer? É por isso que você tem que E a cirurgia funcional. Não, ortognática, né? O Rafa sabe. Cirurgia ortognática é uma cirurgia funcional, aonde nós vamos o quê? Corrigir a posição da mandíbula ou da maxila, dos maxilares, para que o paciente tenha um ganho de função, uma boa oclusão, uma boa mastigação. Mas esse paciente, ao colocarmos as bases ósseas nos seus devidos lugares, o paciente ele tem um ganho estético. Então essa cirurgia ela é funcional, porém o paciente com esse ganho estético, ao colocarmos as bases ósseas nos seus devidos lugares, o paciente se beneficia da estética. Então hoje se fala muito que a cirurgia ortognática é uma cirurgia estético-funcional, por conta do ganho estético que o paciente tem quando nós realizamos o procedimento de colocarmos as bases ósseas nos seus devidos lugares. Maravilha. Mais um, hein? O tratamento de fraturas faciais é de responsabilidade do bucomaxilofacial? Sim, é de responsabilidade, é isso que a gente falou até agora, esses acidentes é nós que acabamos fazendo dentro do ambiente hospitalar. O bucomaxilofacial pode tratar distúrbios da ATM e dores orofaciais? Ele não só pode, como ele deve. Deve, né? Como nós falamos. Ele deve tratar, porque ele é especialista indicado para tratar uma disfunção temporomandibular, seja ela de origem muscular e articular. É o profissional mais indicado. Ele trata essa disfunção do início ao fim. Ele não interrompe só ali e fica dentro da parte muscular. Ele tem a possibilidade de entrar na parte cirúrgica, então ele trata ela por inteiro. Todo. Assim. E toda cirurgia bucomaxilofacial deixa cicatriz visível, mito ou verdade? Mito. As cirurgias, sem contar os traumas faciais, mas as cirurgias eletivas, que são essas que nós falamos, não tem cicatriz. Principalmente a ortognática é tudo por dentro da boca, intraoral ali. Então é algo que o paciente não precisa se incomodar. Tá. E complementando aqui, Ale, eu vejo também eles muito atuando no hospital na parte dos abscessos, né? Então, abscessos orais também é responsabilidade do bucomaxilo, né? Total, principalmente quando o paciente chega com abscesso submandibular, nessa região aqui, abaixo da mandíbula do pescoço, que é onde é um abscesso perigoso, ou também em região de maxila, que pode ir para seio cavernoso. Então, assim, geralmente esses abscessos são de origem odontogênica, ou seja, de origem dentária, seja
por uma raiz residual, pedaço de dente dentro da cavidade oral, seja esse abscesso por alguma lesão, por alguma patologia. Então, assim, geralmente esse paciente evolui com abscesso, ele procura em face, ele procura o hospital, via PS, o médico chama o cirurgião bucomaxilo e aí nós acabamos drenando esse abscesso, tirando o paciente de perigo, né? Que essa é a grande verdade. Maravilha. Muito bom. Eu amei esse bate-papo. Muito obrigada, doutor Igor Marques, doutor Rafael. Obrigado. Ambos buco-maxilo-facial, né? Eu achei super importante esse bate-papo, viu, Flávio? Eu acho que esclarece para a população. Exatamente. Em vez de ir pingando em vários especialistas, saber que existe um especialista, né, que você já pode ir direto sabendo o seu problema. E ambos fazem ambulatório lá na Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. Aliás, acho que eu vou ter que marcar uma consulta. Será um prazer. Falaram alguma coisa aqui? Eu achei. Encaixei. Muito obrigada, doutor. Obrigado. E é isso aí. Terminamos mais um nosso podcast aqui, né? HBP Cast. Então até a próxima e nos sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook, façam parte aí, se inscrevam no nosso YouTube, tá certo, Flávio? E vamos lá. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.